Mas vamos lá, de onde que vem essa história do monolítico e como que isso vai para a prestação de microserviço? Isso é uma matriz que o pessoal ensina em escolas de negócios, né, que fala sobre complexidade gerencial. O que é isso? Tá? Então, é basicamente como que evoluem, né, as técnicas de gestão quando a empresa escala. Então, aqui embaixo a gente tem o gráfico de sales, né, que seria um pouco do faturamento da empresa, né, quando ele vai aumentando, e aqui o custo para a prestação de serviço, nesse eixo. As linhas, né, são os paradigmas e a cultura gerencial que ela pode ser implantada numa empresa. Então, você percebe que no início de uma startup, né, então, a cultura que é a cultura de gerência do tipo startup, quer dizer, poucos processos, zero burocracia, pouca gente, go and move ahead, enfim, ela tem um custo mais baixo, né, porque é natural. Do mesmo jeito que se você fosse trabalhar em uma startup com uma cultura orientada a processo, estrutura, organização, compliance, tem um custo altíssimo que nem se pagaria a empresa nesse estágio da empresa, né? Então, quando a história começa a avançar, e aí que você entra num problema, que é a necessidade, né, que você começa a ter o estilo startup, que é o estilo que a gente tocou o MoIP durante muito tempo, né, ele começa a não fazer tanto sentido, porque o custo começa a aumentar, e aí que entra a necessidade da mudança de cultura, de certa forma, implementar processo organizacional, para você conseguir, né, chegar e reduzir esse custo e continuar sobrevivendo mesmo na escala, né? E aí o que o pessoal chama de triângulo da bermuda ali, que é onde muitas empresas falham, né? E eu não estou falando aqui de falhar no product market fit, quer dizer, de achar o produto e começar a escalar, não. É falha durante o processo de escala, que é quando você tem que achar o ponto certo, né, para poder implementar isso. E não pode ser antes nem depois. Se for depois, você acaba caindo no triângulo da bermuda aqui. E se for antes, também você acaba engessando a empresa, gerando um custo altíssimo que você não consegue bancar nesse estágio da empresa. Beleza, isso é management, né? E o que tem a ver com tecnologia e tudo mais. Isso, a gente gosta de olhar a história da tecnologia, como que você escala um time de tecnologia, né? Tanto uma aplicação quanto a sua organização de tecnologia é muito parecido com isso. Então, a gente vê que no início da cultura da startup, né, do negócio, você tem lá um time pequeno, que o pessoal do Spotify acabou de falar, né? Um time pequeno, geralmente é pequeno mesmo porque só tem aquelas pessoas ali, não é por opção, né? Por necessidade. Um time pequeno, poucos clientes, poucas vendas, e aí você consegue, né, escalar essa história até certo ponto. E começa a chegar num momento, que foi o que a gente viveu na empresa, que, beleza, um dos pilares do negócio sempre foi inovação, estar um passo à frente e tudo mais. E durante o start da empresa funcionou, as coisas caminham, vamos indo com 5 engenheiros, as coisas funcionam, a aplicação roda, todo mundo toma conta, beleza. E aí chega um momento que você começa a ver que vai de 5 engenheiros para 10 engenheiros, para 15 engenheiros, 20, 25, 50, que foi um caso que a gente chegou, e a gente acorda para o negócio vendo que os 50 engenheiros não faziam tipo 1/10 do que aqueles 5 engenheiros lá no início da empresa faziam. Então, que é um pouco do custo de gestão da tecnologia aumentando e, de certa forma, você vendo o seu diferencial competitivo, que é a inovação, ficando para trás. Isso era muito perceptível na empresa, né? Então, a área de produtos, que era uma área meio que assim, né, o coração do negócio, que todo mundo na empresa fala, pô, legal, vocês que fazem o negócio funcionar para o MoIP e tudo mais, começou a ter um papel de falar, cara, o que está acontecendo? Porque antes a gente via 5 pessoas aí tocando e fazia feature, e agora com 50 não sai nada. E aí a resposta é um pouco o triângulo da bermuda, aí, que a gente chama internamente de tecnologia, né, que é a história de como que você consegue escalar, que o pessoal do Spotify falou, e a gente sentiu esse problema, a gente viu que a gente ia começar a ficar para trás, e a gente resolveu, então, mudar um paradigma que aí não a gente está falando só de técnico, mas é cultural, de como que você consegue manter uma estrutura de startup, porém numa empresa que já escalou, e como que você vai de 50 para depois 500 engenheiros, mantendo então a inovação e mantendo a agilidade nas coisas. Então esse é o mascote lá que a gente tem na área de engenharia, e a gente leva isso muito a sério. Então
É isso mesmo. A decisão de ir para o microserviço foi uma decisão de vida ou morte, porque a gente considera que, se a gente não fizesse isso, a gente ia diminuir o nosso pace e viria Pagarmes da vida e outras startups novas, cheias de gás, e passariam por cima da gente. Então, a gente é meio neurótico com esse negócio. Eu acho que isso vale para todos os negócios, por qual tamanho que ele for, que é ser neurótico, que as pessoas vão te matar. Então, é isso que a gente trata isso lá. Esse é para quem gosta de Star Wars, né, o Jabba, né? E ele é um pouco do retrato do que é o sistema do MoIP, a versão 1, que a gente chama. Então, é um cara grande, pesado, de certa forma até assustador, que dava medo até nos nossos próprios engenheiros. Então, o Saito talvez seja um dos poucos caras que ainda tem coragem de mexer com o Jabba, vamos dizer assim. E é naturalmente que os engenheiros mais novos, eles tinham lá a sua... Então, assim, a pior coisa que você pode ter numa empresa que principalmente orientada à inovação é medo, né? Então, esse é o nosso cara aqui. E o que a gente estava tentando fazer, todo o trabalho que o Saito vai falar um pouquinho, é para transformar o nosso amigo aqui. Tudo bem ser monstros, né? Mas assim, que sejam menores, que não sejam tão assustadores assim, né? E quem sabe um dia a gente tenha só vários serviços iguais ao carinha ali do meio. Então, essa é a nossa jornada, como que a gente transformou a V1, que a gente chama, para a V2, que é a nova plataforma do MoIP, tanto para fora quanto para dentro, né? O Saito é um líder técnico do MoIP que participou de toda essa jornada, então acho que ele tem uma puta experiência para mostrar para vocês aí como que foi. Beleza? Bom, então vou começar falando um pouco sobre monolítico, né, versus microserviços. O que é a arquitetura monolítica? Você tem todas as suas features ou todos os seus componentes numa caixinha só. E você acaba escalando ela, fazendo várias réplicas. E o microserviços é você ter essas caixinhas todas separadas, né, em servidores diferentes e rodando em aplicações diferentes. Como era a V1? A V1 era basicamente uma aplicação Java, que a gente tinha alguns diferentes responsabilidades. A gente tinha a aplicação web, que tem a API, tem a interface web, tem o checkout, tem o dashboard, e a gente tinha o back-office, que era usado internamente, ele estava no mesmo projeto, assim, no mesmo base de código, elas compartilham a mesma base de código, a gente tem os processos assíncronos, né, que acontecem, que a gente chamou de messaging, e a gente também tinha os processos de batch, né, comunicação com o banco, processamento de boletos, esse tipo de coisa. E todas elas compartilhavam o mesmo código, então, se a gente tinha que implementar uma feature, a gente implementava ela, instalava em todos os servidores. Então, tipo, era uma aplicação só, né? E todas elas escreviam no mesmo MySQL. Esse daqui é mais só para demonstrar, para a gente conduzir a apresentação, né? A gente tinha, então, a API, a interface web, tinha os relatórios que os nossos clientes podem ver, a gente tinha a parte financeira, que é como eles recebem o dinheiro, a gente tinha o processamento de pedidos e pagamentos, e a gente tinha notificações. E, basicamente, tudo na mesma caixinha. Qual que era o grande problema disso, né? A gente foi evoluindo de forma rápida, como o Daniel acabou de falar, e a gente acabou ficando com código legado. E era muito difícil de manter isso. Mas acho que o maior problema desse código legado é que a gente não tinha teste nenhum, então a gente acabava testando em produção, né? E então a gente sempre quebrava as coisas e demorava para perceber às vezes. A gente também tinha um outro problema, que a gente tinha vários times trabalhando no mesmo projeto. Então, por exemplo, tem um time que está trabalhando em alguma feature da interface nova e precisa fazer o deploy. Só que tem um outro time que está fazendo deploy nesse momento. Então, aquele time fica bloqueado com isso, né? Então, foram essas, acho, as principais razões para a gente ter saído do monolítico e ido para os microserviços, né? Então, eu vou contar um pouco da nossa jornada aí para os microserviços, né? Tem a primeira fase que a gente teve, que o Daniel chegou para mim e falou: a gente precisa de fazer APIs novas, JSON, REST, porque a nossa já está ficando para trás. Então, beleza, vamos lá, vamos criar APIs na V1, no código da V1, no código legado, para a gente não ter que reimplementar todas as features, né, na V2.
e fazer uma casca em cima dessa API. E a gente também não precisaria implementar todas as features que a gente tinha na V1, fazer elas na V2. A gente falou, isso vai ser rápido. Né? A gente começamos a fazer isso, fizemos isso até que na verdade, é esse exemplo aqui, né, que a gente tirou uma parte, né, o processamento de pagamentos, a gente tirou, e só que ele chamava uma API da V1. Beleza, só que a gente falhou miseravelmente. Por que a gente falhou? Né? Porque a gente ainda estava mexendo com código legado, era muito difícil, por exemplo, acontecer um erro na API legada e a gente tratar na nossa casca externa. Era bastante difícil, isso acabava que a nossa API dava diversos erros e teve vários efeitos colaterais, porque a gente teve que implementar features novas na API antiga, porque a gente queria algumas coisas na API nova. Né? E também isso não foi tão rápido para entregar como a gente imaginava. Né? E também tinha os tempos de respostas, eram lentos, porque o código antigo era lento, e era difícil otimizar ele, e a gente acrescentou um overhead, que era uma API chamando uma outra API lá, então isso foi bastante ruim. Né? Aí começa a parte 2. Né? Bom, a gente falou, vamos aproveitar a mesma base de dados, a gente escreve na mesma base de dados, porém vamos fazer código novo. A gente fez código novo, esse código é bem mais testável, ele tem teste unitário, teste de integração, ele é bem mais fácil de manter, e a gente também ia conseguir response times bem mais baixos. Né? Aí, só para exemplificar, né, aquele order que processa pedidos e pagamentos, a gente tinha tirado, agora ele está escrevendo na mesma base da V1. Bom, também falhamos de novo. Por quê? Acho que um dos problemas é que a gente estava mexendo com a base de dados legada. Então, a gente foi persistir os dados, a gente falou, a gente não precisa dessa coluna, eu não vou persistir. Aí a gente viu que a coluna era not null no banco de dados. Então, a gente teve que fazer coisa disso. Isso aqui é código de verdade. Tá? Até tem um comentário lá, não sabemos o porquê disso, deixamos apenas para funcionar as paradas. Né? Beleza. Outro problema é que a gente tinha, por exemplo, a gente processava um pagamento na V2 com código novo, persistia na base antiga, porém, se alguém fosse lá e fizesse alguma ação naquele pagamento com a V1, ele ia conseguir fazer, porque era a mesma base de dados. Então, isso também trouxe vários efeitos colaterais. Tanto as features que a gente não queria implementar na V2, que a gente falou, não vamos implementar algumas features, porque a V1 tem, a gente vai estar perdido na mesma base, vai funcionar. Não funcionou. Então, aí a gente começou a terceira fase, que é onde a gente está hoje. Né? Bom, então vamos separar. Né? A gente vai ter uma base de dados para cada serviço, código novo, testes unitários, teste de integração, e a gente sincroniza esse código entre a base de dados da V2 e da V1. Então, aqui é mais ou menos como é a estrutura hoje. Né? A gente tem ali a nossa interface web. A nossa interface web ela não tem base de dados, ela tem uma base de dados sim, só para autenticação, mas ela não tem dados nenhum dos nossos clientes. Então, ela acessa a nossa API, que fica no API Moip.com.br, e essa API Moip.com.br é onde fica o nosso gateway. Né? Então, esse gateway, que é o mesmo, parecido com o da Sensidia, né, mas a gente implementou o nosso, então ele simplesmente direciona os requests para as aplicações internas que são responsáveis por tratar aquele request. Né? Então, a gente tem o sistema de pedidos, que tem a base de dados dele, a gente tem o sistema financeiro, que tem a base de dados dele, a gente tem o sistema de notificação, que aí proporcionou que a gente pudesse escrever, usar outras bases de dados, né, MongoDB, e a gente tem os relatórios que são hoje em Elasticsearch. Né? Essa é basicamente assim, na verdade tem muito mais coisa, né, na V2, mas essa é só para a gente conduzir a apresentação. Então, a gente está usando, conseguiu por diversas bases de dados, a gente tem MySQL, a gente tem Redis, a gente tem MongoDB, a gente tem Elasticsearch. E também, com isso, a gente conseguiu fazer cada serviço na linguagem que a gente achava melhor. Né? O pessoal gosta muito de Ruby lá, então a gente tem alguns serviços em Ruby, o nosso core ainda é basicamente Java, e agora a gente está experimentando coisas novas em Go. Né?
Bom, beleza, mas não foi também um mar de rosa, assim, né, digamos. Sincronizar dados entre dois serviços é muito, muito, muito difícil, né? Então, o que a gente tinha? Quando a gente tirou o sistema financeiro, a gente tinha que sincronizar dados do sistema financeiro da V1 com o sistema financeiro da V2. Eles estavam em bases de dados separadas. E fazer isso é muito difícil. Assim, um evento acontece na V2, você, beleza, avisa a V1 processa o evento, fala OK. Só que se eles começarem a ir para lá, para cá, e era muito difícil manter, foi muito difícil manter isso, né? Mas a gente precisou fazer isso porque a gente tinha que garantir que a parte financeira da V2 funcionaria igual à da V1. A gente começou a ter problemas de consistência entre nossos serviços, né? A gente tem, por exemplo, um pedido é criado agora. E para o nosso cliente poder consultar, a gente precisa ter ele também no nosso sistema de reportes, né, no Elasticsearch. Então, e se eu mandar a mensagem no RabbitMQ, o reports vai ler, e se der erro, não vai ter o pedido, o nosso cliente não vai achar o pedido dele, né? Então, esse é um dos grandes problemas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, né, mais para frente. Mas outro problema também que a gente começou a enfrentar é que a gente teve que a gente tinha muito mais sistemas para monitorar. Então, tipo, a gente antes olhava só para um sistema, uma base de dados, um message broker, e era bem mais tranquilo. Hoje em dia a gente tem muito mais coisa, então é muito, muito, muito mais complicado de monitorar. E outro problema, a gente não tinha DevOps, era tudo feito manualmente. Então, a gente precisava de um servidor novo, falava com um pessoal de infra, e eles iam lá, arrumavam um servidor no data center, que também não era cloud, aí demorava para ter o servidor, aí demorava para configurar o servidor, aí a gente configurava, nada funcionava, e demorava muito tempo para a gente conseguir fazer o deploy das aplicações novas, né? Mas né, isso daí trouxe muito mais benefícios para a gente, né? Então, a gente é muito mais escalável hoje. Hoje o MAP não fica fora por causa de o sistema de relatório estar fora, sabe? Tipo, a gente não vai parar de processar pagamento por causa disso. Antes podia acontecer isso. A gente consegue fazer deploys porque a gente tem diversos times que trabalham somente no seu contexto. E esses times são donos de algumas aplicações. Então, tipo, eu posso fazer deploy da minha aplicação várias vezes ao dia e entregar minhas features. Os outros times também podem fazer a mesma coisa. Isso também aumentou a nossa resiliência, e isso também é muito mais fácil de manter, né? Porque a gente tem pedacinhos menores em vez de um pedacinho gigante, e também é mais fácil da gente testar. Bom, a comunicação entre os serviços, né? Então, a gente tem duas formas de fazer essa comunicação entre os serviços, que é ter a comunicação síncrona e ter a comunicação assíncrona, né? A comunicação síncrona, basicamente, é você chamar uma API, o seu cliente faz uma chamada para o seu serviço, você chama as suas APIs internas que você precisa para responder ao seu cliente, e isso acontece tudo de forma assíncrona. Se um desses serviços der pau, vai dar pau no seu sistema, né? Naquela chamada. E a gente tem a comunicação assíncrona também, que, por exemplo, aquele exemplo do RabbitMQ, né? Que o usuário quer o pedido, eu mando uma mensagem no RabbitMQ, aí o report está ouvindo aquela mensagem e ele trata aquela mensagem. Então, a gente tem essas duas formas de comunicação, né? E a conclusão que a gente chegou é que tudo que você puder fazer assíncrono, faça assíncrono, que vai ser muito mais fácil de você lidar com isso. Aí a gente tem a comunicação síncrona, a gente tem REST APIs com JSON, né? Normal, que todo mundo está fazendo hoje, e a gente usa a MQP, no caso, o RabbitMQ. Bom, quais são as grandes desvantagens da comunicação síncrona, né? Você vai ter problemas de latência, porque você vai ter o overhead extra de cada chamada HTTP que você for fazer. Você vai ter que tratar timeouts. Se, por exemplo, um dos seus sistemas internos der timeout, toda a sua requisição vai dar erro, né? A sua requisição vai ficar bem mais lenta, você vai continuar recebendo requisições, e então você vai ter um monte de requisições sendo tratadas, seu servidor vai ter problema de escalabilidade, né? Então, você tem que saber tratar muito bem os timeouts. Cascading errors, né? Se você faz N chamadas para completar aquela chamada que foi feita pelo seu cliente externo,
Se uma delas der erro e você não tratar esses erros da forma correta, você vai devolver erro 500 para o seu cliente. Isso vai ser horrível. Da mesma forma que se um dos seus serviços internos tiver down, você vai dar erro. Se você não tratar isso corretamente, você vai retornar erro 500 para o seu cliente. E isso é bastante difícil assim de tratar da forma correta, né? Para nos ajudar, né, na parte de Java, pelo menos, a gente está usando duas ferramentas que foram criadas pelo pessoal do Netflix, né? Um é o tal do Fen, que ele basicamente é um cara que é uma biblioteca que faz com que você escreva clientes HTTP de forma muito fácil e muito rápida, né? E o outro é o Histrix, que é uma ferramenta que vai ajudar você a tratar timeouts, erros e algumas outras coisas que ele faz, que ele é bastante poderoso. Bom, agora eu vou falar um pouco da parte assíncrona, né? Que aí a gente fez algo que a gente chamou de Event Driven Architecture. Então, basicamente, se um sistema aconteceu algum evento em um determinado sistema, ele vai notificar esse evento no nosso broker, que é o RabbitMQ. E todos os sistemas que tiverem assim, interessados nesse evento, eles vão estar ouvindo e vão tomar alguma ação em cima disso, né? E a gente usa o RabbitMQ, a gente manda alguns metadados no header sobre aquele evento e a gente manda um JSON no body da mensagem, né? Então, basicamente, a mensagem é como se fosse um request HTTP, porém, a gente processa eles de forma assíncrona, né? Bom, aqui um exemplo, né? Quando um pedido, ou um pagamento, nesse caso, entra em análise no sistema que processa pagamentos. A gente envia uma mensagem no RabbitMQ falando, beleza, payment em análise, entrou um pagamento em análise. E aí a gente tem um order que a parte assíncrona do processamento de pagamentos, ele fala, opa, essa mensagem me interessa, então eu vou pegar essa mensagem e processar, fazer alguma ação em cima dela. Só que ao mesmo tempo, deixa eu voltar aqui. Tá. Só que ao mesmo tempo, eu tenho um outro sistema que é o sistema de notificação, que ele está ouvindo todos os eventos que são payment de alguma coisa, que no caso é o sistema de notificação. Então, o sistema, quando um pagamento entrar em análise, a gente vai mandar um webhook no servidor do nosso cliente. E quem processa isso é o sistema de notificação. E ele tem uma base de dados MongoDB. E a gente também tem o caso do reports, né? Então, o reports está ouvindo todos os eventos que acontecem no RabbitMQ, e para ele poder persistir esses dados para que os nossos clientes possam tirar relatórios, fazer buscas e afins. Então, essa é mais ou menos assim a arquitetura de eventos que a gente criou, né? Bom, o outro grande problema é a consistência, que eu já falei um pouco. E por que a consistência é um grande problema, né? Porque a gente tem transações distribuídas, porém a gente não tem transação. Então, é muito difícil a gente lidar com isso, né? Então, aqui está um exemplo, que é um exemplo bastante crítico, assim, né, eu diria. Se um pedido é criado lá, um pedido é autorizado, beleza, o cliente pagou, a gente tem que avisar o sistema financeiro. Ó, esse cliente tem R$10 para receber. E se essa mensagem nunca chegar lá no sistema financeiro? Nosso cliente não vai receber o dinheiro. Então, é tipo um problema extremamente crítico, né? E esses dois sistemas, eles têm bases de dados diferentes. Então, como a gente monitora isso, né? É uma coisa bastante difícil de fazer, né? A gente resolveu pondo as duas bases no mesmo servidor e fazendo queries, mas tem outras formas que a gente vai fazer, porque essa não é legal, na verdade. Que é o que eu falei, que é muito difícil de checar, né, quando você tem diferentes bases de dados em diferentes servidores. Ainda mais quando você tem modelos de dados diferentes, né? Então, você tem um MySQL, você tem um Redis, que é chave-valor, você tem um MongoDB, que é orientado a documento, e você tem um Elasticsearch. Como você vai fazer query se todos os dados estão no MySQL, estão no Elasticsearch, né? Isso é muito difícil de fazer. A gente ainda está aprendendo para ver o que a gente pode fazer. Existem algumas ferramentas que podem provavelmente ajudar a gente no futuro.
Em termos de infraestrutura, né? Bom, para você ter a arquitetura de microserviços rodando legal, você precisa ter deploys automatizados. Não tem jeito, tipo, não dá mais para fazer deploy com, fala assim, você passa assim, ó, o cara de infra, tipo, instala essa aplicação para mim, não dá para fazer isso mais. Toda a sua infraestrutura tem que estar como código, né? Você tem que poder, se eu preciso de um servidor Java agora para fazer deploy de uma nova aplicação, eu tenho que pegar lá o código e rodar e tem que instalar um servidor novo. Isso tem que acontecer. Os desenvolvedores têm que fazer deploy para produção, não podem depender de outra pessoa, que é mais ou menos o que o James do Spotify falou, que o próprio desenvolvedor, a própria squad cuida da operação, né, da sua aplicação. Você precisa ter uma plataforma, seja você vai usar uma plataforma que já existe, ou você tem que construir essa plataforma para fazer os seus deploys, e você tem que usar Service Discovery, porque se você faz o deploy de um servidor novo, de uma aplicação nova, como as outras aplicações vão saber... Eita. Não, é que rodou aqui. Deixa eu voltar aqui. Não. Então você precisa de Service Discovery. Você precisa ter uma forma do seu novo serviço ser achado pelos serviços que vão usar. Monitoramento. Eu fiz um deploy de servidor novo. O meu servidor novo precisa aparecer no meu monitoramento de infraestrutura. Eu preciso ter dashboards disso e eu preciso ter agregação de logs, porque eu vou ter milhares de servidores mandando log, então não dá para eu ficar entrando em cada servidor para ver log. Coisa. Você precisa ter um monitoramento de negócio. Você precisa tirar métricas de negócio da sua aplicação para que você consiga ver nos seus dashboards se o seu sistema está se comportando da forma que você espera. E você tem que ter log aggregation dos logs da sua aplicação para você ver eles num lugar centralizado. Bom, lessons learned. Só use microserviços se você realmente precisar deles. Se você está começando, não faça uma aplicação com microserviços, faça uma aplicação monolítica e depois migre para microserviços, se você precisar. Tome cuidado na hora de criar os microserviços, não crie serviços muito pequenos, crie serviços se você realmente precisa daquele serviço. Às vezes a gente tem a tendência de, legal, isso aqui dá para fazer um microserviço, mas você vai usar aquilo em outros lugares? Se não, provavelmente ele deve estar dentro de outros microserviços. Automatize toda a sua infraestrutura, tire métricas de tudo que você puder, tanto de negócio quanto de infraestrutura, teste todos os seus cenários de falha. Então, se você depende de uma aplicação, teste com ela derrubada, com ela sem responder, com ela de todos os cenários possíveis. Tome cuidado com a latência interna, porque isso vai afetar o seu cliente no final. E usar a Service Discovery, né, como eu comentei. E agora só o finalzinho, né, o que a gente vê que a gente quer fazer para o futuro, né, da V2. Bom, a gente quer otimizar, né, o tempo, as requisições internas, então a gente quer fazer connection caching, em vez de você abrir uma conexão para um servidor, fazer a requisição, pegar a resposta e fechar a conexão, a gente vai tentar manter a conexão aberta e fazer vários requests lá para ver se isso dá algum ganho, provavelmente sim. A gente quer usar os headers de cache, a gente quer fazer deploy com Docker containers, a gente quer ter mais velocidade ou ter configurações mais dinâmicas, né? Porque se eu tenho N servidores, eu não posso ir lá e configurar cada um dos servidores. Eu preciso ter um lugar centralizado que eu altero a minha configuração e ela é aplicada em todos os servidores. A gente precisa de um Service Discovery mais inteligente, que hoje a gente usa basicamente DNS. E tem esse cara aí, o Facebook Presso, que acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada. Ele é uma ferramenta nova do Facebook e ele faz para fazer query entre databases diferentes. Ele ainda não faz com Elasticsearch e MongoDB, que é o que a gente precisa, mas a ideia dele é que você consiga fazer uma query e ela executar no seu MySQL, no seu Elasticsearch, por exemplo, e trazer o resultado. Então, assim, você vai poder comparar e resolver o problema da consistência. E é isso. Bom, eu tenho uma pergunta, talvez para o Daniel aqui. Você manteve o povo ocupado um tempo aí para fazer todas essas 4 fases que ainda estão andando, né? Assim, a gente entende que é update or die, né, que você colocou na sua apresentação.
Como você vê, pensando, talvez a maior parte das pessoas aqui sejam de empresas maiores, né, que têm um legado muito pesado, com muitas aplicações já construídas, o conceito de microserviços nesses cenários? Assim? Tá, assim, acho que foi uma bela de uma jornada, né? Acho que tanto de conteúdo que o site colocou aí, eu posso até falar, a gente começou de forma ingênua, então a gente vislumbrou uma coisa, falou, cara, vamos começar a fazer, a gente, enfim, né, é capaz, vamos lá, a turma é muito boa de serviço, vamos lá. A gente achou que ia ser muito mais rápido de ter algo, de ter valor final, né? Porque até isso tudo acontecer, a gente está falando de coisas que estão né, para baixo do oceano ali, você não vê uma ponta nada para fora aparecendo. Então a gente ficou, cara, de 2 a 3 anos desse início da história até o final para a gente conseguir começar a ter entrega de valor efetiva. Então é uma decisão de negócio que tem que ser muito bem pensada. Não é algo assim, né, o hype agora, microservices, vamos começar, igual o site falou. Startup não precisa mexer com essa complexidade agora, vai vender seu produto, vai trabalhar com isso. E eu acho que para as grandes empresas, aí acho que é um pouco desse trade-off que você tem que pensar, que é o quanto você precisa ser ágil em termos de produtos e, enfim, de tecnologia, né? Acho que esse que é o ponto. Acho que para empresas que são orientadas ao produto, do tipo Spotify, Cato, enfim, outras empresas que até apresentaram aqui, eu acredito que sejam algo do tipo adapt or die, porque a tecnologia está ficando muito rápida, é muito ágil. Então, trabalhar a tecnologia do jeito que a gente trabalhava para trás, você tem um tempo de resposta para o mercado que ele tem um tempo, vamos dizer assim, que cada vez mais está se encurtando. Você vê que você tem empresas novas sendo criadas do zero para resolver determinados problemas. Cada vez o mundo das APIs, por exemplo, ajuda isso, porque você cria força para empresas menores, startups que estão começando para poder entrar em mercados, acessar outras bases de dados e, com isso, construir serviços. Então, acho que para esse tipo de negócio, acho que sim, vale no mínimo considerar, conversar com o time de TI, ver essa história mesmo que realmente está acontecendo, essa cultura dos small teams, né, que o Spotify falou, que é o que a gente está aplicando no Moip, né? Isso tem muito poder quando você, principalmente nas corporações que tem mais ativo para poder fazer grandes mudanças de mercado. Quer dizer, você imagina uma empresa com uma capacidade de entrar no mercado com uma abordagem dessa. Quer dizer, você ter pequenos times com independência para poder tocar as coisas. Então, acho que é muito o tipo de negócio que você tem que considerar. Assim, mas o trade-off, o bônus é bem bacana, mas você tem toda essa complexidade aqui que pode ser que não vale a pena. Acho que é uma decisão meio que individual, mas acho que, no mínimo, vale, sim, uma avaliação, vamos dizer assim, um exercício. É melhor começar a ficar com isso na cabeça, que acredito que no futuro o caminho vai ser esse. Agora eu só não sei qual é o momento de cada um entrar. Né? Bom, tem uma lição aprendida clara aí, que não usou toda a infraestrutura da Sensid, o Gators teria umas 4 falhas dessa aí teriam sido evitadas. Pergunta aqui? Vamos lá. Quase na hora das IPAs. Fala, Daniel. Rodrigo. Na verdade, são 2 dúvidas. Daniel, para você, enquanto diretor de produto e inovação, como que, nesse novo modelo de isolar times menores, times mais especializados e autônomos, até no sentido da sustentação do produto, como que você tem tocado, ou como que os times têm tocado a cultura de compartilhamento, a cultura de disseminação de conhecimento, ou balizar, de uma vez que eles são distribuídos? E, para o Rodrigo, a dúvida é, para quem consome a Moip, se existe alguma precedência de requisições na API REST e se vocês já usam RTOs para esse tipo de coisa ou se tem a pretensão de utilizar. Então, quanto à questão de RTOs, a gente teve a ideia de usar, a gente está usando um pouco agora e a gente vai usar muito mais. Né? Na verdade, até posso dar um exemplo, se você criar um pedido no Moip, você tem que depois criar um pagamento, a gente já te passa um link lá que você poderia redirecionar no checkout, mas a gente vai evoluir tendo links mais, tipo, qual o link para você criar o pagamento, se você pode fazer um reembolso, vai ter o link, esse tipo de coisa, a gente vai evoluir, mas
é uma coisa que a gente está aware, assim, né? A gente está sabendo que a gente está lendo sobre também. Principalmente para a gente tentar, que é um conceito bacana que a gente fala muito aqui, de tratar bem o desenvolvedor, né? E eu acho que a coisa que o desenvolvedor mais odeia é aquela documentação gigantesca que ele tem que ficar procurando, qual método que ele tem que usar. Então, a gente tem uma ideia da história das APIs semânticas, de que, cara, comece a integrar, cria um pagamento, veja os hiperlinks do que você pode fazer na sequência, se acha ali mesmo e termine essa integração sem necessariamente ter que conhecer o MOIP inteiro. Pegue o que você vai usar e a API mesmo já te fala sobre isso. Sobre a questão dos times, isso é um outro trade-off que a gente começou a aprender também no caminho, que, ok, legal, independência, vai lá, missões específicas para cada time. Então, um exemplo, o time que cuida do gateway, que é responsável por manter as autorizações das transações, né, de cartão, boleto e tudo mais, o objetivo deles é aumentar a conversão de pagamentos. Então, assim, é muito claro, o PO, as métricas que ele tem que cuidar são essas, esse é o objetivo da empresa. O time que cuida de experiência do lojista, de relatórios e tudo mais, tem uma missão específica. E assim você vai criando times com missões específicas. Eles têm muito ownership de que eles estão fazendo, então eles se sentem parte de uma startup dentro da empresa. Isso, no final das contas, eu acho que isso é o mais valioso, é o mais bacana mesmo, porque aí você tem um cara próximo do que ele tem que fazer, ele tem tesão por aquilo, ele corre atrás, aquilo é dele e tudo mais. Então, assim, essa independência é muito bacana, mas aí como que você sincroniza? Qual que é o problema que isso gera? Quanto mais independência você der, como que você orquestra isso tudo, né? Então, quais são as tecnologias, metodologias? Então, a gente já fez várias coisas. A gente chegou num ponto de, cara, nós não vamos ter uma metodologia padrão. Quem quiser usar Scrum usa, quem quiser usar Kanban, quem quiser pintar quadro na parede, cada time cuida do seu negócio. Cada time usa a sua ferramenta. Vai usar Gira, o outro vai usar Pivotal Tracker, Asana, não sei. A gente começou assim, começou a ver que, cara, isso aqui não vai... É liberdade demais, vai virar um caos. E virou um caos. A gente voltou atrás um pouco e começou a coordenar um pouco mais os cross-function nos times. Então, os POs, eles têm uma organização deles. Então, todos eles conversam, eles, de certa forma, dividem as mesmas dores, os mesmos problemas, eles se comunicam. Os líderes técnicos, eles têm o fórum deles. Então, cada time desse, ele tem uma estrutura também que eles compartilham tanto conhecimento e quanto eles combinam algumas coisas do tipo. Todo sprint começa tal dia e tem que ser tal dia, porque a gente tem que ter um sprint aqui, que é uma organização antes dos sprints. Ou nós temos que usar as mesmas funcionalidades, ou a mesma ferramenta de log, e assim vai. Então, é uma história de independência versus causa. Você tem que achar onde que você vai ficar posicionado ali no meio. E só do ponto de vista técnico, coisas que a gente faz também, né? Na sexta-feira a gente tem o nosso Friday Wins, né? Que todos os times falam o que eles conseguiram atingir na semana, e antes disso a gente faz uma Tech Talk. Então alguém do nosso time de engenharia vai falar sobre alguma coisa, e muitas vezes é coisas que a gente fez, tecnologias novas que a gente aprendeu e usou, esse tipo de coisa, né? A gente tenta disseminar conhecimento dessa forma. Com relação à questão do nível de teste empregado em cada microservice, se vocês têm um analista de teste e como que vocês cruzam os testes, o limite de teste integrado codificado pelo dev, e se vocês têm analistas de testes, ele faz parte disso? Como que vocês organizam em cima do time? Tá, a gente não tem um analista de testes, os desenvolvedores são responsáveis por fazer os testes unitários, a gente tem bastante em código. Teste de integração, a gente tem pouca coisa em código e a gente usa uma ferramenta que chama RunScope, que ela faz chamadas na nossa API, então ele pode, para a gente testar o comportamento externo, né? Então esse é o que a gente chama de teste de integração, mas talvez a gente vai fazer outras coisas no futuro também, mas a gente não tem analista de testes hoje. Minha pergunta, sou o Marcelo da TakeNet, da Minotrade, minha pergunta pega a carona na dele, que o pouco que eu sei de PCI, é necessário você fazer segregação de funções. O mesmo cara que fez o código lá, que grava o cartão de crédito, ele não pode botar ele em produção. Como é que vocês lidam com isso? Você falou que o cara faz aí um DevOps, aí, testa, coloca em produção, e é em produção mesmo, né? Na verdade, esse é o sonho, nosso sonho lá, que a história dos microserviços vão ajudar muito a gente, que é exatamente a segregação, inclusive, você ter o tratamento de PCI Compliance apenas nos microserviços que você tem a necessidade disso. Então, isso você diminui o escopo assim, de forma absurda, né? Então, o time, por exemplo, que cuida do gateway de pagamento, onde que você
tem a necessidade de PCI Compliance, ele segue uma abordagem específica. A gente tem uma ferramenta interna que você tem que ter solicitação de aprovação, quem que faz isso, quem que faz aquilo. Então, isso até uma das vantagens que a gente viu foi isso. Nem todo mundo na organização de engenharia do MOIP precisa, inclusive, conhecer o que é PCI Compliance, vamos dizer assim. Isso há 3, 4 anos atrás, todo e qualquer deploy na infraestrutura, você estava fazendo deploy numa infraestrutura PCI Compliance. E isso, então, eu vou trocar o botão aqui de exportar relatório para Excel, é um deploy no ambiente PCI Compliance. Então, esquece DevOps, esquece esse tipo de coisa. Então, esse foi até não foi um motivador inicial, mas a gente, no meio do caminho, a gente vibrou quando isso começou a dar um efeito sinal colateral, um efeito colateral muito super apreciado. positivo. Legal. Gente, queria agradecer Daniel e o Saito. Palmas aí, galera.